Mais uma vez, bom dia. A gente precisa pensar um pouco sobre a conclusão do terceiro ano de vocês, né, na disciplina de História. E eu quero falar logo disso para não ficar a ponta solta, sabe? Então, seguinte, a gente teve algumas mudanças nos planos institucionais e na relação que a coordenação criou entre as disciplinas da formação geral e as disciplinas técnicas. Por isso, o que acontece é o seguinte: as disciplinas da formação geral, como história, elas reduziram o número de aulas que elas teriam, já que a gente abrisse espaço para que as aulas da formação técnica pudessem acontecer no resto do tempo que vocês têm dentro do ano letivo de 2020. Então, por isso, essa é a última aula de história que a gente vai fazer síncrona, tá? Na semana que vem, ainda temos aula de história, mas é carnaval. E como. Então, a gente não vai ter aula síncrona por conta do carnaval, mas haverá materiais, tá? Além disso, e vendo toda a necessidade que vocês têm de reorganizar o tempo e se dedicar ao TCC, eu decidi eliminar a outra avaliação que eu faria. Então, a nota de vocês vai ser baseada na avaliação dos diários. Os diários de vocês devem ser concluídos, né? Esse é o último diário que vocês devem fazer, até a semana que vem, até terça-feira da semana que vem. Depois de terça-feira da semana que vem, aí eu fecho o espaço para receber os 4 diários e vou fazer a avaliação. Então, quem tiver pendência, quem não respondeu ainda o diário, quem não publicou, enfim, qualquer coisa que tiver, estão autorizados a enviar até terça-feira que vem, junto com esse quarto diário, que é o da aula de hoje. Tá bom? Por que isso é importante? Eu gostaria muito de entregar, de fechar os diários, fechar a disciplina de história para vocês, antes de vocês começarem a ter novas aulas. Porque aí já é mais um dor de cabeça para vocês. Então, eu queria fechar rapidamente isso, corrigir os diários, fechar isso até a semana do carnaval, para que vocês não se preocupassem mais com história. Além disso, se houverem colegas de vocês que têm pendências anteriores, nas notas, enfim, mil problemas, diga para eles entrar em contato comigo, tá certo? Porque a gente vai precisar pensar na elaboração de outras atividades, recuperações, esse tipo de coisa, para a gente evitar que, a gente garantir que todo mundo vai conseguir fechar esse ano letivo, tá? Aprovação. Beleza? Agora, eu vou iniciar a apresentação dos slides, tá? Sobre isso, houveram questões? Dúvidas? Valeu, Luiz. Infelizmente, a gente não vai chegar, a gente não vai fazer alguns temas que são fundamentais na formação da história no terceiro ano, entre eles destaco dois: Guerra Fria e regime militar, de modo síncrono. Mas não é por isso que a gente vai deixar de ver materiais. E por isso, eu vou indicar um conjunto de materiais para aula síncrona sobre esses temas. E também vou me colocar à disposição para quem quiser conversar sobre isso no núcleo da aprendizagem. Tá? A gente não deixe essa lacuna na formação de vocês. É o mesmo slide de sempre que eu fiz só um pacotão. Vamos lá.
Já vimos, já vimos, já vimos. Já vimos, já vimos, já vimos aqui. Hoje a gente vai pensar a Segunda Guerra Mundial, seus efeitos e como ela nos afeta até hoje, e como houve uma ruptura radical na relação que os homens tinham com o tempo e com o próprio conceito de humanidade, com a própria noção do que é que nós somos capazes de fazer com o fim da Segunda Guerra. Mas é fundamental que a gente tenha aqui uma linha do tempo. E essa linha do tempo eu escolhi que ela partisse da experiência alemã. Aí vamos lá. Em 20, o Hitler controla o Partido Nazista. Em 23, ele tenta dar um golpe em Munique, que é aquele golpe parecido com o golpe que o Mussolini deu na marcha sobre Roma, só que no caso do Hitler deu erro. E aí o erro acabou preso. Preso, ele foi condenado a 5 anos, mas só cumpriu 6 meses. E lá preso ele escreveu sua autobiografia, que é a base do pensamento que vai orientar o nazismo. Né? Em 29, a Alemanha quebrou por consequência da queda da Bolsa de 29. Desculpe. Né? Da queda da Bolsa de Nova York. Até rimou. E aí, a Alemanha enfrentou graves crises econômicas. Isso foi um estupim para que Hitler e o Partido Nazista, de maneira geral, conseguisse retomar fôlego e aceitação na Alemanha. Ao ponto que, 4 anos depois, o Partido Nazista já tinha seduzido a burguesia alemã, os empresários especialmente, vão ser uma das bases, um dos 4 pilares que vão sustentar o Partido Nazista. E eles pressionam o presidente que foi eleito em 32 a tornar Hitler chanceler da Alemanha, que é algo aproximado da ideia do primeiro-ministro. Né? Só que em 34, esse presidente, o Hindenburg, morre e Hitler acaba ocupando tanto o cargo de chanceler quanto o cargo de presidente. E aí, a partir desse momento, vai acontecer uma incisiva ação do governo alemão na transformação das suas condições econômicas. Então, o que a gente vai ter aqui é o Hitler, junto com o empresariado, vão investir pesado na economia, especialmente no campo na indústria armamentista. Em outros campos da indústria de maneira geral, mas a novidade aqui é a fabricação de armas. Logo depois, no ano seguinte, de 34 para 35, todo aquele pensamento racista em relação aos judeus, ciganos, negros, homossexuais, né, mas especialmente as leis racistas que vão começar a fazer do judeu o inimigo público e o bode expiatório da desgraça alemã, ela vai ser decretada pelo próprio Hitler em 35. E desde antes ele já vinha desobedecendo o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes esse que foi o tratado que impunha condições muito severas à Alemanha com o fim da Primeira Guerra. Ele dizia que a Alemanha tinha da região da Alsácia-Lorena, que é uma região muito rica em minério, para a França. Ele restringia as forças armadas alemãs, de modo que ela não podia passar de 100 mil homens, o seu exército não podia passar de 100 mil homens. E aí o Hitler vai descumprir esses 2 princípios. Sim, além disso, tem o pagamento de indenização a quem ganhou a Primeira Guerra. Ele vai parar de pagar, vai crescer o exército e vai começar a trabalhar para conseguir retomar as regiões que ele tinha conquistado na Primeira Guerra. Através de uma doutrina, de um pensamento que ficou conhecido como a doutrina do espaço vital. Essa doutrina, ela remonta ao século XIX, ela está ali junto dos pais da geografia moderna, entre eles o Ratzel, e essa doutrina vai dizer que cada nação ela deve ter o espaço que corresponde à sua potência.
E aí, como a Alemanha acredita e defende que tem uma enorme potência, ela precisa de um espaço maior, ela precisa se expandir, ela precisa ficar à vontade, né? Ela precisa se expandir em relação aos outros povos. E aí, assim como o Jones Manuel discute lá no vídeo que eu coloquei na aula síncrona, a Alemanha vai fazer com a Europa o que a Europa estava fazendo com a África, que é expandir seu território, conquistar. Vai entender que os territórios europeus são parte do seu espaço vital. E aí ela vai caminhar em direção especialmente a oeste, desculpem, a leste, para a Europa Oriental, a leste da Alemanha, conquistando países que vão em direção mais ou menos à Polônia. E aí a gente vai ter o seguinte, a gente chega em 39 e a gente tem o seguinte cenário. Desde os anos 30, o Japão estava brigando com a China e já tinha ocupado uma região da China chamada Manchúria. A Itália estava investindo pesado em comprar briga e expandir seus territórios na África, com toda uma propaganda de que ela era o novo Império Romano. E o Hitler faz um duplo jogo. Veja só. O Hitler defende a ideia de que ele precisa se expandir, de que a Alemanha precisa se expandir. E ele vai defender isso para os países europeus, tipo Inglaterra e França. Ele vai construir a imagem de que ele está fazendo um cinturão capitalista em contra o avanço soviético. Então, na perspectiva dos países capitalistas, o Hitler ele está fazendo uma coisa legal na perspectiva deles, que é se expandindo em relação à Europa Oriental e impedindo que essas regiões sejam influenciadas, ocupadas pela União Soviética. Então Hitler vai fazer toda essa defesa anticomunista de que, para que o comunismo não aconteça, é preciso fazer uma revolução preventiva, é preciso fazer uma ocupação preventiva. E por isso ele vai começar a fazer seu trabalho de expansão. Enquanto isso, ele vai fazer um tratado de não agressão com o Stalin, lá da União Soviética, e eles dois juntos vão repartir a Polônia. Então eles planejam ocupar a Polônia, rasgar ela ao meio, um pedaço para a Alemanha e outro pedaço para a União Soviética. Então, ele está jogando nos dois lados. Né? Vamos ver isso aqui. Olha só. Desde 1938, o Hitler está começando a expandir seus territórios. Então, vejam só. Bom, ele vem ocupar a Áustria. Anexa a Áustria. Os países europeus fazem algum barulho, mas deixam ok. Não, fica uma discussão entre esses países que é a Alemanha defendendo a sua expansão, os europeus não gostando disso, os outros países europeus não gostando disso, mas permitindo que isso aconteça. Especialmente porque a experiência da Primeira Guerra foi muito cruel. E aí tudo que esses países não queriam era fazer mais um conflito. Em 1938, ele chega aqui nos Sudetos, que é uma região muito importante e que vai ter muita gente judia. Ele vem e ocupa também, no começo de 1939, essa região da Tchecoslováquia. Só que quando ele faz isso, Inglaterra e França dão um ultimato. Dizem, olha, parou, não vai crescer mais. Se houver mais uma ocupação, a gente vai entrar em guerra. O Hitler disse ok, e 6 meses depois ocupou a Polônia. E nessa ocupação da Polônia, ele tinha o acordo que eu mencionei com a França, com a União Soviética, e rachou a Polônia ao meio. Com isso, a Segunda Guerra começou, do ponto de vista da Europa. Então, olha só. Em 1939, o que é que acontece? A Alemanha faz pacto de não agressão com a União Soviética, ataca a Polônia, a Inglaterra e a França declaram guerra à Polônia, e de 39 para 40, Itália, Rússia e Japão se juntam, construindo
o que a gente vai chamar de eixo, né, que é o grupo deles. Essa cidade é estratégica, Luiz Henrique, porque uma das questões fundamentais na Polônia é conseguir acesso ao mar. E tudo que a Alemanha... E veja que aqui tem território alemão antigo, e aqui você tem território alemão antigo. E a Polônia conseguia, desse jeito, chegar com acesso ao mar, partindo da Alemanha em duas. Esse território é chamado Corredor Polonês. E para a Alemanha, era fundamental ocupar esse território para fechar, já ter a unidade do seu território íntegro, né, inteiro, sem esse pedaço do corredor polonês. Essa é a questão. Tá? E aí, cidade é estratégica por isso. Aqui a gente vai ver que, uma vez declarada a guerra, a Alemanha vai rapidamente investir em um ataque que vai dar conta, a Alemanha e a Itália, né? Vai dar conta de praticamente a Europa inteira. Vejam só. Esse território azul escuro foi a região, o território alemão, assim que a Alemanha, até quando a Alemanha começou a Segunda Guerra. E imediatamente depois, ela começou um rápido processo de ocupação de outros territórios e levantamento e, assim, ocupar espaço, seja imediatamente, seja criando aliados. E aí isso é importante para a gente pensar uma diferença que existiu em relação à Primeira Guerra. O exército alemão, os militares, né, que estão pensando essa ocupação, tudo que eles não queriam era chegar no nível da guerra de trincheiras. Eles não queriam uma guerra que demorasse muito, que você tivesse todo o desgaste de viver na trincheira, como foi na Primeira Guerra Mundial. E aí, para fazer isso, eles criaram uma estratégia que é o ataque relâmpago. Eles bombardeavam as cidades. Pegavam os aviões, bombardeavam as capitais das cidades, criando um caos geral, sem se preocupar com a morte de civis, enfim. Destroçar, causar um caos na cidade. E vir com força total em direção a cada um dos países que eles estão querendo invadir, e se impor pela força, pelo tamanho do seu exército. Uma viagem. Quem assistiu Avatar, a Lenda de Korra, a quarta temporada, lembra o tipo de atitude que Kuvira tem, impondo o exército da Terra, a expansão do exército da Terra a cada região que ela chega. Então, ele chega nas capitais dos outros países, ele vai rapidamente, uma caminhada muito rápida e muito volumosa, um ataque grande, fazendo com que o país se veja muito rapidamente numa situação que ou ele se garante de enfrentar, ou ele se entrega. E como isso é muito rápido, não dá nem para o país se organizar. E a tendência é que eles se entregassem. Isso aconteceu com a Holanda, com os Países Baixos, com Dinamarca, com Noruega. Enfim, a gente vai vendo que os países desse azul mediano vão sendo ocupados, ó. E ele vai fazer a mesma coisa em relação à França. Ele vai fazer uma coisa que a França tem criado praticamente um muro de proteção em relação à Alemanha, aqui nessa região aqui. E aí o que eles vão fazer é chegar por cima, eles ocupam os Países Baixos e entram na França por cima e vão chegar até Paris. E a França vai se dividir em duas. Uma banda vai aceitar o governo alemão na cidade de Vichy, e nesse acordo a outra parte da França vai se tornar uma espécie de zona livre, que é onde as pessoas ficam, onde tem a resistência. Então a gente vai ver que, olha só, até 42, mais ou menos, praticamente a Europa inteira, tirando o Reino Unido, está sob domínio do eixo. Vamos lá. Vamos ver a situação agora em outros lugares. Um segundo. Olha só.
Enquanto isso, no Japão. O Japão estava na briga aqui com a China desde os anos 30. Em 32, ele ocupou esse pedaço do território chinês aqui colado na União Soviética. E ele foi se expandindo nessa região amarela. Quando a guerra acontece, ele está ocupando essas regiões laranjas. E aí, a partir desse momento, ele vai crescer bastante, porque o objetivo dele é dominar essa região do Pacífico, especialmente as ilhas. Então, ele vem para cá, nessa região marrom, e vai chegar no máximo de sua expansão, que é dominar toda essa região da Ásia. É aqui que vai ter o conflito. Por quê? Quando ele chega nesse tamanho de ocupação, começa a treta com os Estados Unidos, que também estão com interesse nessas ilhas e colocam bases navais aí. Por exemplo, a base naval de Pearl Harbor, que o Japão vai atacar, fica nessa região. Lembra que a Austrália era colônia dos Estados Unidos, né? Então é antigo esse desejo de ocupar essa região do ponto de vista dos Estados Unidos. E eles vão disputar espaço aí. Uma disputa de espaço que começa silenciosa e que depois do ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos entram na guerra. Enquanto isso, na África, a gente vai ter o seguinte. Vejam que o verde musgo é território italiano. A Itália era dona da Líbia e da África Oriental. E eles vão começar um ataque pesado a Egito e aos países dominados pelo Reino Unido. E o Sudão vai ser um dos alvos. Eles vão usar o fato dessa relação territorial para atingir as duas frentes e ocupar o Sudão. E aí boa parte da briga na Segunda Guerra da Itália vai estar aqui nessa região. Além disso, você vai ter outros países da África Francesa comprando essa briga também. E também no caso da África, a gente vai ter uma coisa que é os grupos africanos, os reinos africanos, que querem independência, vão entrar na guerra na expectativa de que os países europeus que estão com sua possessão perdessem o conflito. Então, por exemplo, países da África Francesa, lideranças desses países vão aderir, por exemplo, ao exército a ação do eixo, né, Itália, nesse caso Itália e Alemanha, para tirar o governo francês desses países. Então, vai acontecer um conflito com muitos interesses aqui na África. Os países europeus e os reinos africanos criando várias facções e misturas dentro do próprio conflito, criando conflitos dentro do próprio território. De modo que você vai, como eu disse, né? Você vai ter africanos de um lado sendo soldados em nome de França, em nome da Inglaterra, e outros grupos dos mesmos países africanos fazendo resistência e lutando do lado da Itália, com o objetivo de conseguir independência. E aí a gente vai chegar no ano primordial da guerra, que é 41. A Alemanha não tinha enfrentado ele só tinha conseguido vitórias. Ele estava atacando Londres todo dia com bombardeio aéreo. E aí ela resolve romper o pacto de não agressão com a União Soviética e atacar a União Soviética. O Japão resolve atacar a base de Pearl Harbor e a Itália começa a ter dificuldades e a ser vencida em algumas batalhas na África. Consequências disso. Quando a Alemanha ataca a União Soviética, ela tem que enfrentar o inverno russo junto. E aí a gente vai ter a primeira perda da Alemanha na guerra. O Japão atacou Pearl Harbor, então os Estados Unidos entrou na guerra de cabeça. E agora a Alemanha vai ter que lutar nos dois lados. Ela luta do lado da Inglaterra e luta do lado da União Soviética. E mais tarde ela vai perder nas duas frentes. Ela vai perdendo território dos dois lados. Certo. Só que eu já tinha mencionado que havia todo
o medo, as pessoas não queriam fazer a guerra. Esse é o fato. E aí você conseguir convencer as pessoas a entrarem na guerra, você vai ter que mobilizar os afetos de uma outra maneira. É preciso construir, então, a ideia, que não foi tão difícil assim, porque, especialmente no caso da Alemanha, ela estava atacando, né? Então era uma questão de se defender, e você vai ter que mobilizar o afeto de que, apesar de não querer fazer a guerra, é preciso fazer para que a Alemanha não domine o mundo. É meio que essa ideia, né? O eixo, mas eu digo especialmente a Alemanha, por conta do tipo de propaganda que ela fez. Mas o eixo, de maneira geral, vai estar nesse exercício de sangue nos olhos querendo fazer a guerra e crescer, enquanto os outros países vão construir a ideia de que eles estão revidando e vão fazer toda uma máquina de propaganda em relação a isso. Aí a gente vai ter que pensar que não se faz uma guerra sem propaganda, mais uma vez, em relação às aulas anteriores. E é preciso, então, convencer a população a lutar. Então você tem que fazer propaganda, como eu estou mencionando. Né? E aí você vai ter um fato na Segunda Guerra, que é essa forte campanha propagandística e o trabalho feminino na indústria bélica. Aqui a gente vai ver a propaganda japonesa, um cartaz mostrando o grande Japão aqui, e é uma propaganda do eixo, né? É uma propaganda que está mostrando a associação que cria o eixo, derrubando os navios, vejam. Por que é propaganda do eixo? Ó? Vejam as bandeiras. Ó. Tá vendo? Aqui a gente vai ter a propaganda do lado oposto. Os Estados Unidos vão investir pesado na propaganda, e um dos exemplos disso é a criação do Capitão América. Né? Quem assistiu a versão mais nova, o primeiro filme, de certo modo, brinca com isso, no caso do Steve Rogers. Então, veja, a gente vai ter essa frase aqui, né? O Capitão América ficou face a face com Hitler e deu-lhe uma surra. Né? Você vai construir toda a ideia do soldado alemão poderoso que está salvando o mundo. Além disso, a gente vai ter o seguinte: você vai fazer toda uma campanha do ponto de vista do soldado alemão, de que ele está agindo para proteger a família americana. E nas fuselagens dos navios, você vai produzir revistas, vai ficar muito famoso a criação dessas imagens dessas mulheres aqui, como no caso dessa aqui que eu estou mostrando, são as pin-ups. São mulheres, é a construção da imagem da mulher indefesa que estaria lá nos Estados Unidos, necessitando da proteção desse homem que está lutando na guerra. E esses cartazes, essas revistas, esses desenhos das pin-ups vão ser largamente utilizados como propaganda. Né? E também tem essa ideia de que é um desenho erótico. Né? E o erótico desse tempo é esse. Né? Vejam, a mulher sozinha está ligando o aspirador, e o aspirador toma vida e levanta o vestido dela. Então, essa imagem, né, de que a mulher americana está cuidando da casa, esperando esse homem voltar da guerra com a vitória. E no meio disso, alguns acidentes acontecem, como no desenho da Pinup aqui. Outro desenho de Pinup, um cartaz que está incentivando os homens a se alistarem na Marinha. Está dizendo aqui, ó, Marinha, junte-se à Marinha e veja o mundo. Visite seu local oficial de recrutamento. Mas para você fazer essa propaganda, você coloca o quê? Uma mulher sentada no tanque. Né? Louca para fazer essas aventuras também. Sem considerar os vários símbolos fálicos que a gente tem aqui. Ó, o formato do tanque, os tanques atrás. É toda uma imagem que vai usar o erótico para incentivar o alistamento. É aqui que vai surgir essa figurinha aqui. A Betty Boop, que é a versão do desenho dessas mulheres, as pin-ups. Que vão ter especialmente essas características que aparecem mais especificamente na Betty Boop. Os olhos saltados, as maçãs dos rostos altas, a boca pequena, fazendo essa mulher ter características infantis. Veja que tanto essa daqui tem uma carinha de criança trelosa, quanto essa daqui, ó,
Veja o tipo de bico que ela faz. Essa mulher que está sendo infantilizada na propaganda está incentivando a guerra. Ó, essa mulher que está tá nos Estados Unidos ocupada vai brincar de treinar maçã na bacia. E é nesse momento que vai surgir a Marilyn Monroe, que foi um pin-up, que foi um modelo desses desenhos, antes de se tornar atriz que se tornou. Você vai ter também propaganda na Inglaterra. A Inglaterra, como era dona de um pedaço da Ásia e outro pedaço da África, vai fazer um tipo de propaganda que vai dizer: todos os países que são possessões do Reino Unido, todos os colonizados, devem se juntar. E aí você vai usar propagandas como essa, que é a ideia dos aliados. Né? Então, veja, é o africano, o indiano e o inglês, da marinha, os vários países, as várias dimensões dos domínios da Inglaterra devem se juntar, porque todos juntos devem entrar na guerra. Certo. Aí até que a gente vai chegar em 44, que essa propaganda fez efeito, os aliados vão conseguir dar uma resposta ao eixo, e algumas coisas vão ser fundamentais aqui. Por exemplo, existia toda uma criptografia das mensagens entre russos e alemães, e dentro do próprio exército. Os ingleses conseguem descriptografar essas mensagens. Indicação de filme, a teoria de tudo. É a história do Alan Turing, que é o cara que inventa faz esse trabalho de descriptografia e inventa a ideia de software que vai estar na base da criação do computador. É um super filme, super indicado. O dia D vai acontecer, então, os aliados vão desembarcar na Normandia, num dia que não estava sendo dito nas mensagens para não ser descoberto, e vai ser o grande símbolo da entrada dos aliados na Europa, marchando em direção a Berlim. Ao mesmo tempo, os russos estão ocupando cada vez mais território do lado da Polônia, do lado oriental, e eles chegam aos campos de concentração e vão conquistando cada um dos campos de concentração. Quando Hitler se vê nesse arroxo, o que vai acontecer é o seguinte: ele não aceita a ideia de que a Alemanha está perdendo. Ele vai jogar com duas peças terríveis. A primeira delas é a ideia de solução final, que é, quando ele vê que vai começar a perder os campos de concentração, ele dá a ordem para os campos de concentração, que estavam trabalhando com trabalhos forçados e matando aos poucos, passar a matar no máximo da capacidade o povo judeu, que está lá nos campos de concentração. Foi chamado de solução final. Enquanto isso, o Hitler vai dizer o seguinte, e é uma questão fundamental aqui. Ele vai mandar um telegrama dizendo para seus generais: já que a Alemanha está perdendo a guerra, que a nação pereça. E ele vai mandar destruir os campos, destruir a comida, destruir as armas, destruir o território, destruir a própria Alemanha. Ele vai mandar seu exército destruir a própria Alemanha, gente, porque a ideia aí é não deixar nada. O que mais tarde vai ser classificado por alguns intelectuais como um estado suicidário. É a ideia de que o Hitler vai pensar o seguinte: se ele não conseguir vencer a guerra, não haverá um estado para ser conquistado. Qualquer semelhança com a ideia de que tudo bem, é só uma gripezinha, é mera coincidência, viu? Então, os russos chegam a Berlim, dominam a cidade e o Hitler se mata. E os Estados Unidos, e agora a Itália já tinha sido vencida e só sobra o Japão, que vai manter o conflito até que os Estados Unidos mandem as bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki. Agora,
eu quero fazer um trabalho que é de pensar um pouco mais detido no texto que eu indiquei para vocês, que é o testemunho do Primo Levi sobre a sua vida lá nos campos de concentração de Auschwitz. E aí eu vou fazer um primeiro bloco com um texto que não é o que vocês, uma parte do mesmo livro que eu indiquei para vocês, mas que não foi o que eu indiquei, né? Um texto diferente do recorte que eu fiz, que é um texto do testemunho que ele fez para o julgamento de Eichmann. Eichmann era um general nazista responsável por mandar as pessoas para o campo de concentração. Ele indicava quem vai morrer hoje, na medida em que ele manda encher os trens levando para o campo de concentração. E aí ele fugiu e foi preso nos anos 60 e houve um julgamento dele em Israel. Durante esse julgamento, o Eichmann deu esse depoimento que eu estou mostrando um trecho aqui. Vejam só. Ele diz: construíram-se campos diferentes de qualquer coisa que a humanidade concebera até então. Chamavam-se campos de trabalho ou até de reeducação, mas tinham a finalidade precisa de fazer morrer dolorosamente. No entanto, mais tarde, a Alemanha tem nas mãos o que Eichmann chamava de as origens biológicas do judaísmo. Note-se o jargão zoológico. Os judeus são uma raça de animais, insetos, um vírus, tem aparência humana, por acaso, por uma aberração da natureza. Então é preciso inventar algo mais rápido, mais industrial. E aí aqui o Primo Levi vai estar mostrando, né, uma das estratégias básicas da ação dos alemães em relação aos judeus. Fazer com que o judeu pareça um animal, representá-lo como um animal, tirar-lhe a comida para que ele fique raquítico. E aí, essa máquina que ele está falando aqui vai ser o forno que vai queimar gente no campo de concentração. E ele segue. E os dóceis técnicos alemães iniciam o trabalho. Projetam e constroem as câmeras de gás. Encontram o veneno ideal, econômico, certeiro. Um gás originalmente destinado a exterminar ratos em porões de navios, que o exército da SS encomenda em quantidades exorbitantes a IG Farber. Veja como é estratégico você usar um veneno de rato para matar o judeu, para retirar-lhe a humanidade. E ele compra isso da indústria química alemã. Essa indústria despacha diligentemente os pedidos, recebe as faturas e não se preocupa com mais nada. Estará em curso uma invasão de ratos. Estará em curso uma invasão de ratos? Melhor não perguntar para não saber. Os industriais alemães salvam a consciência e lucram com o veneno. E aí ele vai estar mostrando aqui nesse caso o quanto estão relacionados à indústria alemã e à ação de matança que esteve nos campos de concentração. Como é que essas pessoas vão dizer que não estavam entendendo o que estava acontecendo quando era elas que fabricavam o veneno que matava em massa? Por fim, ele diz: a empresa, outra, né? Toff, enfim, em alemão, Toff e Schune, especializada em questões de ferro, ainda há plaquetas nos fornos de Buchenwald, não nos de Auschwitz, porque foram explodidos, aceita a encomenda de um crematório capaz de destruir 1.000 cadáveres por dia. Como é que a empresa recebe a encomenda de um crematório para matar a gente e não sabe o que vai acontecer? As instalações são projetadas, elas são construídas, elas são testadas na presença dos engenheiros-chefes da empresa, entram em funcionamento em 43 e trabalham em ritmo pleno até outubro de 44. Façam as contas. Mas ainda há algo pior. A demonstração despudorada da facilidade com que o mal prevalece. Isso note-se bem. Não só na Alemanha, mas em qualquer lugar onde os alemães pisaram. Em toda parte, como demonstraram. É brincadeira de criança encontrar traidores e transformá-los em déspotas. Corresponder consciências ou criar ou restaurar a atmosfera de consenso ambíguo ou de terror explícito que era necessária para colocar seus desígnios em prática. E aí, com isso, o Primo Levi está mostrando como a sociedade civil estava, e especialmente os empresários alemães, estão implicados no que foi a solução final. De modo que não dá para esquecer isso.
Agora, a gente vai tratar do texto que eu indiquei para a leitura com vocês. O texto é um dos principais relatos que existem sobre um dos principais relatos de um sobrevivente do campo de concentração, e é uma questão que atravessou a vida do Primo Levi inteira. E esse texto é fundamental porque ele está mostrando desde o momento em que ele nem imaginava, ele nem sabia o que estava acontecendo, até o momento em que ele conseguiu ser resgatado. Então eu cortei alguns trechos aqui para a gente comentar, tá? Então quem tiver quem tiver com o texto na mão, coloquem ele em apoio. Quando foram promulgadas as leis raciais em 35, eu tinha 19 anos. O Primo Levi é italiano, gente. Então ele vivia na Itália e estava fazendo o primeiro ano da faculdade de Química. Estava matriculado no primeiro ano do curso de Química em Turim. Uma disposição transitória, providencial e misteriosa ainda me concedia terminar os estudos. Devo confessar que não me sentia mal no ambiente asfixiante da universidade de então. Entre os estudantes eram poucos os fascistas, entusiastas, e em geral não eram perigosos. Mas uma a uma, as amizades arianas foram se desfazendo. Por ele ser judeu, né? Ele estava fazendo a faculdade, ele não tinha medo, estava vendo a propaganda acontecer, mas ele estava lá existindo, e aos poucos os amigos arianos foram se afastando. E ele diz: eu me formei em 41, com a melhor nota do curso. Porém, nenhum professor me aceitara como estagiário. Seria uma imprudência muito grande. E aqui começa a saga do Primo Levi na relação com o fascismo e o nazismo. E que ele vai sentindo no pequeno, no cotidiano, nos pequenos gestos, nas relações dentro da universidade, a desgraça começando a acontecer. E ele diz: naqueles anos, devo admitir, nem de longe passara a ideia de uma oposição ativa, e tampouco aos outros jovens em minhas condições. Ele não pensava em ser um militante. Nisso, o fascismo havia sido eficiente. Ele não conseguira conquistar as consciências, mas conseguiria adormecê-las. Vangloriara-se de penetrar profundamente nos costumes, mas, na verdade, promoveram um gravíssimo relaxamento, uma suspensão íntima e geral do juízo moral. Dizíamos-nos antifascistas, mas as ligações com a geração democrática anterior haviam sido cortadas. Vivíamos nossos dias de estudo, trabalho, discussões políticas, acadêmicas, mas estéreis e cheios de veleidades. Então, ele está dizendo que ele não sabia o que fazer para enfrentar o fascismo. E as pessoas do seu entorno também estavam vivendo algo parecido. Eles estavam lá existindo, vivendo a vida deles, enquanto o fascismo se expandia. E aí começa a relação dele com os alemães. Ele é preso no norte da Itália e depois que Mussolini perde a guerra. No final de 43, a Itália a Itália é rachada ao meio. Os aliados conseguem ocupar a Itália e o rei da Itália se rende e adere do lado dos aliados. O Mussolini não aceita isso, divide a Itália ao meio, e como a parte sul da Itália já estava dominada pelos aliados, ele vai dominar a região norte. E é nessa região norte que o Primo Levi está. E aí os judeus dessa região norte são enviados para Auschwitz. Veja como foi quando ele foi enviado para Auschwitz. Ele diz: quando chegamos a um total de 650 pessoas, estavam juntando lá, já encheu o trem, a SS aparecem e anunciaram que em 2 dias partiríamos, todos sem exceção. Para onde? Não se sabia. A viagem durou 3 dias. Creio que não é necessário descrever uma viagem de 3 dias num vagão lacrado, com frio, sede, cansaço, insônia e, sobretudo, pavor. Quando ele chega lá, ele diz: chegamos à noite num lugar remoto. Nenhum de nós conhecia o significado daquele nome, Auschwitz. Fizeram-nos descer dos vagões e nos interrogaram rapidamente. Olha só a seleção. É saudável? Você é saudável? Você pode trabalhar?
Com base nas respostas e num exame extremamente sumário, dividiram as pessoas em 3 grupos. 96 homens aptos, eu entre eles, 29 mulheres aptas e todos os demais. Esses demais eram as mulheres que partiram... Sim, então, as mulheres foram para Birkenau, que é o campo das mulheres, e os homens, das 29, apenas 4 voltaram. Apenas 4 sobreviveram. Quanto aos homens, eles foram enviados para o campo de Monowitz. E desses 96, só 10 retornaram. Enquanto isso, os demais, né, os incapacitados para o trabalho, não retornou ninguém. Eram idosos, doentes, crianças e mães que não quiseram abandonar seus filhos. Soubemos muito tempo depois, eles foram amontoados nas câmaras de gás e queimados nos crematórios. Para isso existia Auschwitz. Para isso servia Auschwitz. Assim, de 650 pessoas, regressamos 14. Então, para onde o Primo Levi foi levado? Para o campo de concentração de Monowitz, que fazia parte do complexo de Auschwitz. Ele fazia parte de um gigantesco canteiro onde se estava construindo um complexo industrial da IG Farber, a mesma bonitinha que fazia o veneno. O grande truste químico alemão. Era um canteiro de 3 por 2 quilômetros, algo imenso. Não era exceção, nem segredo para ninguém. Nossa mão de obra fazia parte oficial dos planos de trabalho alemães e estavam previstos no orçamento. Aliás, no canteiro estávamos em contato diário com civis alemães, os mesmos civis que hoje não sabem e não se lembram de nada. E aí, nesse campo de concentração, ele vai ser exposto a trabalho forçado. E aí ele comenta um pouco sobre isso. Ele diz: era evidente que, do ponto de vista da SS, nossa prestação de serviço não representava senão um mero adicional, um subproduto de outra atividade, que era a atividade de extermínio. Pois é claro que nenhum industrial, melhor dizendo, nenhum feitor de escravos ou empreiteiro da época dos faraós, teria pensado que realmente obteria algum lucro com trabalhadores como nós. Quase todos nós éramos encaminhados para trabalhos pesados, de desaterro e transporte, mas tínhamos menos força do que uma criança e a grande maioria nem sequer havia pegado em uma pá antes. Essa falta de forças vai ser comentada depois pelas condições em que eles viviam. Alguns pouquíssimos possuíam uma especialização útil, por exemplo, eletricistas, mecânicos, químicos, como é o caso do próprio Primo Levi, que era químico. Esses eram incumbidos de serviços mais delicados, mas é fácil supor qual era a produtividade de um engenheiro com a fome crônica, coberto de farrapos, cheio de pulgas e chagas infeccionadas. Sujo, porque nunca se lavava, que morreria dentro de poucos meses, e sabia disso, que talvez morresse amanhã mesmo e que, enfim, não tinha e nem podia ter nenhum amor ou interesse do próprio trabalho. Pelo contrário, o odiava, porque ele pertencia a seus inimigos mortais. E aí agora o Primo Levi comenta como era a situação biológica, física que eles se enfrentavam lá no campo de concentração. E aí ele diz: dizemos fome, mas é uma coisa diferente do que todos conhecem. É uma fome crônica que não reside mais nas vísceras, mas no cérebro. Transformou-se em obsessão. Não se esquece em nenhum instante do dia ou da noite, do início ao fim do sono. Se sonha em comer, ou melhor, se está prestes a comer, mas como no mito de Tântalo, no último instante alguma coisa faz com que o alimento desapareça. Dizemos cansaço, mas na vida comum ninguém sente esse cansaço, que é o dos animais de tração. É cansaço acrescido de desespero, de desprezo, cansaço sem saída, sem piedade por parte de quem o impõe, acompanhado da noção de inutilidade, bruto, extenuante, desprovido de finalidade. Existe essa ação de fazer ter fome, fazer ter frio, fazer ter cansaço, pelo prazer de fazer o outro sofrer e animalizá-lo. É essa a questão. Até que chega o momento da solução final. E ele comenta: este talvez o capítulo mais terrível e menos conhecido da história de Auschwitz. A operação aparentemente decidida pelo próprio Hitler
ocorreu em poucas horas. Todos os prisioneiros capazes de andar e na área de Auschwitz eram mais de 150 mil. Foram obrigados a caminhar na neve com um frio polar, sem comida, sem pausa, por 7 dias e 7 noites, em direção a Mauthausen, Buchenwald e Dachau. São centenas de quilômetros e deviam ser percorridos em estradas congestionadas, por soldados em debandada, civis em fuga e colonos militares em marcha. O que teve aqui é o seguinte: os russos estavam chegando, e aí o Hitler lançou a solução final que eu estava dizendo, né, que mandar matar o máximo possível. E no caso dos campos de concentração, que os russos já estavam chegando, eles mandaram remover os judeus para botar eles para caminhar em direção aos os campos de concentração que ainda estavam sob domínio alemão. Tá? Eles iriam morrer. Então eles foram obrigados a caminhar por 7 dias em direção ao lugar onde eles iam morrer. As finalidades dessa marcha absurda eram duas: recuperar a mão de obra para uma contraofensiva imaginária, né? E não deixar testemunhos para trás. Por isso, quem atrasasse a marcha era abatido. Apenas 1/10 sobreviveu àquela pavorosa deportação, dentro da deportação. E estes foram agregados aos outros campos de concentração que citei, já lotados a um grau inverossímil, e tiveram de retomar imediatamente o trabalho. Eu, com os doentes, fiquei na enfermaria de Monowitz, e assim me foi poupada essa aventura infernal. É porque, assim, nesse momento, o primo Levi tinha adoecido, e ele não entrou nessa coisa da marcha, porque ele não estava trabalhando, porque estava na enfermaria. E aí, ele não precisou fazer isso. E na sequência, e aí, lá na enfermaria, os doentes foram abandonados na enfermaria para morrer, e os sadios foram levados nessa marcha. Alguns soldados alemães ficaram com esses doentes, e a ordem era de que quando os russos se aproximassem, eles deveriam ser fuzilados, esses doentes. Veja, a SS haviam recebido ordens de incendiar nossos barracões e de metralhar quem tentasse fugir. Já estavam prontas para executar as ordens. Só que um violento bombardeio aéreo abalou o campo. No final da incursão, os alemães haviam fugido. Nós, os doentes, ficamos 10 dias abandonados a nós mesmos, sem comida e sem atendimento, os barracões demolidos. Quando os russos chegaram, em 27 de janeiro de 45, mais da metade tinha morrido de fome ou de doença. E aí o primo Levi foi salvo pelos russos e ficou para contar sobreviveu para nos contar esse relato. Então, gente, o que a gente vai ter com esse relato é essa percepção do horror que foram os campos de concentração. De modo que, quando a Segunda Guerra acabou, havia os relatos sobre ela, histórias como essa que o Primo Levi nos conta, passou-se a duvidar da própria humanidade. E aí a gente vai ter um conjunto de um reforço das críticas que já existiam em relação à técnica, que eu estava mencionando lá nas aulas de Primeira Guerra. Quando alguns intelectuais, alguns filósofos analisarem essa situação, como a Hannah Arendt em Eichmann em Jerusalém, no livro Eichmann em Jerusalém, no qual ela analisa a cabeça desse general nazista que era responsável por mandar as pessoas para morrer nos campos de concentração, ela vai discutir como o mal é banal, como a crueldade que se instaurou na Alemanha, ela se espalhou pela população de um jeito que normalizou. As pessoas ficaram neutras, normalizadas. Quem não tomava partido ficava normalizando, deixando as coisas acontecerem. E essa foi a maior crueldade. E quando você deixa as coisas acontecerem diante de uma ação como a do governo, de um governo fascista, é o assassinato em massa que a gente vai ver. Um assassinato que não poupou nem os próprios alemães. Porque, como eu tinha mencionado anteriormente, o Hitler, que tanto disse que a nação estava acima de tudo, quando chegou o momento de perder a guerra, ele disse que a nação perdesse. Meio que dizendo que ele prefere que a nação morra do que ele perder a guerra, do que se ver perdendo a guerra.
E aí isso nos coloca em questão uma desconfiança plena em relação a qualquer menção à guerra que a gente possa imaginar posteriormente. Com o fim da Segunda Guerra, a ideia de fazer um novo conflito se tornou algo intolerável. Pensar um conflito nessas dimensões não dava para imaginar isso, especialmente também por conta das bombas atômicas. E essa é uma das razões da guerra que vem posteriormente, que é a Guerra Fria, ser fria. Ser uma guerra que está mais pensando em diplomacia, geopolítica e manipulação de influência do que em conflito de fato. Isso é uma coisa que a gente vai discutir nos materiais que eu propor para a aula 5. Já está chegando o momento final da aula, e por isso eu vou tirar os slides. E vou indicar alguns textos. Eu tenho um vídeo aqui, por exemplo, sobre Hiroshima e Nagasaki, mas eu vou evitar. Questões, gente? É, os, os lugares mais sombrios do inferno são reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral. Texto do Alighieri. Muito bom, Luiz. Talvez nesse último minuto a gente pudesse pensar o seguinte: a ideia de estado suicidário. A gente pode, se vocês estiverem interessados, procurem saber quem é Vladimir Safata, que é o professor da USP que discute isso. Um estado suicidário é exatamente quando o próprio Estado se volta contra a sua população, causando a morte da sua população. O Vladimir discute isso em relação à crise da pandemia, e ele associa esse tipo de ação de estado suicidário que aconteceu na Alemanha com o que acontece hoje. Quando a gestão da pandemia no Brasil pensa a morte das pessoas como algo banal. Pensa que o número de mortes que a gente tem é algo menos importante que os lucros dos empresários, né? Então, é isso que está em jogo. Gente, com isso a gente já chegamos às 9 horas, então a gente vai concluir a aula. Eu vou interromper a gravação. E se alguém tiver questão, pode dizer agora, falar também no WhatsApp.